Bom dia, pessoal. Vamos começar? Só para organizar, então, a aula de hoje, né? Eu vou encerrar, então, a questão das oscilações não lineares, né? Primeiro, eu vou revisar um pouquinho o que a gente viu nas últimas duas aulas sobre as oscilações não lineares e também analisar um tipo de oscilador não linear, onde o termo não linear está no termo proporcional à velocidade, né? Isso que seria, por exemplo, o termo dissipativo não linear na velocidade. E depois a gente entrar numa nova área, né, que é a área de forças centrais, onde a gente vai começar a analisar forças centrais, começando primeiro a análise da dinâmica de interação de dois corpos via forças centrais. Depois a gente vai analisar, vamos definir centro de massa, massa reduzida do sistema, e depois a gente vai mostrar quais são as quantidades conservadas, né, associadas a forças do tipo de interação central. Então, a gente vai mostrar que o momento angular e a energia mecânica, claro, são conservadas, né, e vamos definir potencial efetivo. Então, esse é o planejamento da aula de hoje. Então, só para revisar um pouquinho sobre o que a gente viu sobre oscilações não lineares nas duas últimas aulas, né? Especificamente na aula passada, a gente analisou o pêndulo plano, né? A gente mostrou a equação de movimento, que é não linear, da forma senoidal, né? Lembrando que o pêndulo plano é caracterizado, então, por uma haste sem massa de tamanho L, né? Conectada a ela tem uma massa M, né? Pontual. Temos um eixo de rotação e os ângulos θ de t são medidos a partir da vertical. O ângulo de partida é θ0, né? A gente mostrou explicitamente que o período do pêndulo plano, né? Cuja equação de movimento é não linear, não é isócrono, né? No sentido que depende do ângulo de partida θ0. A gente mostrou explicitamente que o período do pêndulo plano, né, no caso geral, né, a normalização depende da raiz de L sobre G, né, e nós temos a dependência no ângulo θ0 está incluída numa integral elíptica de primeiro tipo, que só é resolvida numericamente, é que eu estou só coletando a forma geral da integral elíptica de primeiro tipo, depois da transformação para a variável z, né, que a gente construiu na aula passada, né? No caso aqui eu estou usando variável, variável z, né? Aqui eu tenho então a função, que a gente vai entrar então a condição inicial na forma de k, né? K é seno de θ0 sobre 2, né? E x é o limite superior da integração. Então aqui eu tenho a integral de 0 a t, tx, e aqui nós temos as integrações, claro, onde o denominador depende do parâmetro k, né? Lembrando que no nosso caso o x é igual a 1, porque na nossa construção da integral elíptica, né, o limite superior era 1 em z. Mas a princípio, isso vocês encontram em tabelas, né, esse tipo de valores dessa função, ou através de códigos numéricos que calculam esse tipo de integração numericamente, né? Ou seja, já comentamos que a gente não consegue escrever as integrais elípticas de primeiro tipo em termos de funções regulares, né? A gente ainda analisou uma aproximação para a expressão do período, né? Todo o procedimento foi expandir aqui no integrando a função que depende de k, lembrando que k basicamente é seno, né, de θ0 sobre 2. A gente mostrou que se θ0 for muito menor que π, né? θ0 muito menor que π, a gente pode fazer uma expansão explícita, né, termo a termo. A gente chegou a ver os três primeiros termos, né, na expansão, explicitamente, né? A gente viu que o resultado da integração nos dá apenas praticamente um número multiplicado por o resultado da integração correspondente termo a termo nos dá um número real que é proporcional a π sobre 2, né? Inclusive, a gente consegue fatorar π sobre 2 aqui na frente da expressão do período, né? E aqui eu estou só colocando a forma compacta, né? A forma compacta para os termos da série, né? Então, se a gente começar com n igual a 0, na aula passada a gente foi até a terceira ordem, né? N igual a 3. Lembrando que sempre as potências em K são sempre pares, né? A gente viu que o primeiro termo é 1, o segundo termo é quadrático em K, o terceiro termo é quártico em K e assim por diante, né? Se a gente quiser escrever isso em termos de θ0, a gente ainda pode expandir, né, o seno de θ0 sobre 2 para, claro, ângulos menores que π, né, ângulos θ0 menores que π. A gente pode escrever explicitamente os primeiros termos da série em θ0. Então, a gente já calculou essa aproximação. A primeira coisa que a gente vê, claro, é que o período do pêndulo plano
mesmo nessa aproximação de ângulos menores que π, né, de partida, a gente tem uma dependência explícita em θ0. Claro que no limite de pequeno ângulo mesmo, né, a gente perde a dependência em θ0 e voltamos a um período que é isócrono, né? A partir do momento que a amplitude inicial é maior, né, cada vez maior, os termos posteriores aqui na série vão ser mais importantes. Mas para ângulos pequenos, a série converge rapidamente, né? A gente consegue mostrar termo a termo em θ0. A gente mostrou também que θ0 igual a mais ou menos π são pontos de equilíbrio instável, né? Eles vão separar lá no espaço de fase os caminhos de fase abertos e fechados. Né? Os caminhos de fase fechados correspondem a movimentos que são oscilatórios, né? Vinculados, né? Um sistema fechado, né? E também a gente pode ter, dependendo do valor da energia mecânica do sistema, né? A gente pode também ter caminhos de fase abertos, né? E há uma separatriz, né? Existem curvas separatrizes que separam os caminhos de fase abertos dos fechados, que correspondem exatamente à condição inicial θ0 mais ou menos π, né? Lembrando que o θ0 igual a zero, né? Que é na vertical para baixo, né? Corresponde ao ponto de equilíbrio estável, né? A gente mostrou explicitamente que a curva separatriz, né? Ou seja, as curvas que separam os caminhos de fase abertos e fechados, no espaço de fase θ ponto versus θ, ou algo proporcional a θ ponto versus θ, é cossenoidal, na forma de proporcional ao cosseno de θ sobre 2. Né? Basicamente, aqui eu estou só repetindo, né, a figura esquemática que a gente mostrou na aula passada, né? Claro que aqui eu tenho uma concentração maior de caminhos de fase, né? Então aqui eu estou representando os caminhos de fase θ ponto versus θ, né? Aqui em azul a gente consegue ver as curvas separatrizes, né, que correspondem a esta dependência no ângulo θ, né? E vejam bem que acima e abaixo, né, na verdade, fora e dentro das curvas separatrizes em azul, nós temos os caminhos de fase fechada, que corresponde a movimentos periódicos, né? Mesmo com um período dependente de θ0, mas periódico, né? Que estão sendo representados por esses caminhos de fase em preto, né? Em curvas pretas, e os caminhos de fase abertos, né? Que estão representados pelas curvas aqui em vermelho. Lembrando, claro, que os movimentos físicos, né, têm um sentido nos caminhos de fase, que são representados pelas setas, né? A gente mostrou na aula passada que as setas correspondem aos valores do sinal da velocidade, né? Em cada um dos casos, né, se a gente começa com um movimento em sentido horário ou sentido anti-horário, né? Lembrando que no sentido anti-horário a velocidade angular é definida como positiva, né? E assim por diante, né? Como ocorre também no oscilador unidimensional, né? A gente até mostrou que a forma, né, dos caminhos de fase fechados, né, são circulares. No caso, se eu estou representando o diagrama de fase em termos de θ ponto por raiz de g sobre L versus θ, né? Aqui está deformado porque está mostrando exatamente θ ponto versus θ, mas a gente sabe que são caminhos fechados e a forma funcional a gente conhece também, né? Aqui, se vocês puderem abrir o PDF num reader, né, para PDF, aqui tem a simulação, né, simulação, quando vocês clicam nessas setas, né, a simulação do pêndulo plano específico, né. Nos dois casos você tem a representação do movimento do pêndulo, né, e logo acima você tem o desenho, a representação do caminho de fase associado àquele movimento que você está simulando, né. Então aqui está cobrindo todos os tipos de caminhos de fase, tanto os fechados quanto os abertos, quanto as correspondentes à separatriz, né? Certo? Então, nos primeiros aqui, a gente vê 4 caminhos de fase fechados, tem a separatriz e depois os caminhos de fase abertos. Os caminhos de fase aberto correspondem aos valores de energia mecânica, que são dados pelas condições iniciais, né? Maiores que o máximo da energia potencial gravitacional, né, em termos do ângulo θ. A UG, né, a energia potencial gravitacional, em termos do ângulo θ, ela tem um máximo que é 2 vezes mgl, né? A gente vai ter uma condição inicial de energia mecânica maior que esse máximo, quando a partícula já está se movimentando, né, o pêndulo plano já está se movimentando com uma velocidade angular diferente de zero, né?
em t igual a zero. Tá? Lembrando que todos os casos que a gente fez, que é o caso da separatriz e os caminhos de fase fechados, correspondem a começar, né, em repouso o movimento. Né? Então, aqui eu tenho a representação dos caminhos de fase, do pêndulo plano, e também uma simulação de alguns caminhos de fase característicos, né? Tanto abertos quanto fechados e as separatrizes. A gente também analisou a equação de Duffin, né? Ou o oscilador de Duffin, nada mais é a equação de Duffin, uma equação diferencial não linear, né? Onde a não linearidade está no termo cúbico, né? Onde a gente tem dois parâmetros, um deles é o epsilon, né? Que é sempre positivo definido, sempre maior que zero, né? E um outro parâmetro que é o alfa, né? Ela é uma equação diferencial não linear de maneira geral, ou seja, em geral tem solução apenas numérica, né? Ou por aproximações, né? Mas a gente mostrou especificamente na aula passada que a equação diferencial de Duffin, que é uma equação diferencial não linear, ela pode representar uma série de oscilações não lineares, né? Está claro aqui que ela pode representar, por exemplo, a equação diferencial associada a um movimento de oscilador livre unidimensional, onde a força restauradora é não linear e o termo não linear é cúbico, inclusive esse tipo de força restauradora não linear cúbica a gente já analisou, né, especificamente. Ela vai nos dar, então, uma função energia potencial que é simétrica em torno da origem. Né? Mas também esta mesma equação diferencial de Duffin também pode representar por exemplo, para ângulos menores, ângulos θ zero menores que π, né? Muito menores que π, ela pode também representar, via a mudança de variáveis convenientes, né? Pode representar também a equação de movimento para o pêndulo plano, certo? A gente tem, inclusive, na aula passada, a gente fez a substituição. Claro que no pêndulo plano, não é o pêndulo plano caso completo, é a aproximação de ângulos menores que π, onde a gente pode aproximar até terceira ordem em θ a função seno aparecendo na equação diferencial que rege a equação de movimento para o pêndulo plano. Né? Neste caso, a gente fez uma substituição de variável e a gente recai numa equação diferencial tipo Duffin, e no caso do pêndulo plano, na aproximação até terceira ordem do seno, a gente, inclusive, consegue obter qual é o valor do parâmetro alfa, né? Que vale menos 1/6. A gente mostrou isso especificamente na aula passada. Né? Ou seja, a equação de Duffin representa uma série de osciladores não lineares. Né? Por exemplo, esses dois casos que eu acabei de comentar. Né? A gente pode submeter, né, lembrando que a equação de Duffin é uma equação diferencial homogênea, né? A gente pode submeter esse oscilador livre não linear, né, a forças externas. A gente pode, inclusive, entender qual é que é o resultado, né, qual é que é a resposta do sistema, né, o que acontece com o movimento quando a gente força o sistema desse tipo, né, com uma força externa. O típico de oscilações não lineares é que a resposta do sistema, ou seja, a solução de movimento de uma solução associada a uma equação diferencial não linear, né, é fortemente dependente das condições iniciais que caracterizam, então, o caos determinista. Né? Aqui, de novo, eu peço para vocês, se vocês puderem, fazer a simulação. Aqui, no caso, a simulação é a submissão de um oscilador livre não linear que obedece à equação de Duffy, ou seja, que tem um termo não linear que é cúbico, né? Por exemplo, a força restauradora que é cúbica, né? Não linear. E adicionada a esse oscilador livre não linear, é adicionada uma força externa, ou seja, a gente teria que resolver numericamente uma equação diferencial não linear ou não homogênea, né? Ou seja, aqui no lado da direita, que é onde está a expressão da força externa, deixa de ser zero, e tem uma força externa específica. Né? Eu creio que a simulação é referente a uma força externa que é periódica, que é o tipo de força externa que a gente analisou no caso do oscilador amortecido forçado, certo? E vocês vão acompanhar o que acontece, né, quando a gente força um oscilador desse tipo, né, cujo termo não linear é cúbico, certo? Só para encerrar a questão das oscilações não lineares, eu vou discutir mais um exemplo de oscilação não linear,
onde a origem da não linearidade não está na força restauradora, e sim no termo proporcional à velocidade, né? No caso do oscilador amortecido, né, o termo proporcional à velocidade, na equação diferencial que rege o movimento do oscilador amortecido, né, é justamente o termo linear na velocidade, porque a gente assumiu que a força dissipativa, né, a força contrária ao movimento, que dissipa a energia mecânica, foi modelada como sendo uma dependência linear, ou seja, a força resistiva era tipo viscosa, né? Ou seja, potência 1, potência primeira da velocidade. Aqui eu vou analisar o caso do oscilador de Van der Pol, que é um oscilador não linear. Na verdade, a equação diferencial de Van der Pol, né? A equação diferencial de Van der Pol, que é não linear, ela representa um tipo de equação de movimento de um oscilador onde a não linearidade está associada ao termo proporcional à velocidade, né? Então, aqui eu estou mostrando a equação diferencial de Van der Pol, que é uma equação diferencial não linear. Lembrando que aqui na equação de Van der Pol nós temos um único parâmetro positivo, que é o parâmetro epsilon, como é na equação diferencial de Duffy, né? E a não linearidade, outra diferença comparado com a equação de Duffy, né, é que na equação de Duffy não temos termos de velocidade, né, só a derivada segunda, que corresponde à aceleração na segunda lei, né. Aqui na equação de Van der Pol a gente tem um termo que é proporcional à velocidade, né, que tem um dx dt aqui, que é multiplicado por um termo quadrático. Eu tenho um termo constante na velocidade, em dx dt, né? Que é epsilon menos epsilon dx dt, mas nós temos também um termo quadrático em x, multiplicando o termo da velocidade. Esse termo quadrático em x caracteriza esta equação diferencial não linear, tá? Então, a não linearidade aqui na equação de Van der Pol, ou no oscilador de Van der Pol, está associado ao termo da velocidade, onde o termo de velocidade está multiplicado por um termo quadrático na variável dependente, que é a variável x, né? E a variável dependente é o tempo, né? O que representa essa equação diferencial, o oscilador de Van der Pol, né? Ela representa, então, um sistema não conservativo, porque eu tenho um termo proporcional à velocidade, né? E em algum momento, vejam bem, né? A partícula está se movimentando, significando que o x é variável, né? Se nós vermos, se o x é variável, o termo em parêntese aqui pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Se o termo em parêntese for negativo, né, a gente tem exatamente o termo dissipativo, né, positivo, como proporcional à velocidade, como a gente tem no oscilador amortecido, a menos da dependência de x quadrado, né? Mas se 1 menos x ao quadrado for positivo, a gente tem um termo que é de introdução de energia no sistema, né? Ou seja, o termo na velocidade troca de sinal enquanto x varia, né? Então, não é exatamente um oscilador amortecido onde eu tenho dissipação. Eu posso ter dissipação desde que 1 menos x ao quadrado seja negativo, mas eu também posso ter, ao inverso da dissipação, eu posso ter introdução, né? A minha força associada com a velocidade pode me introduzir energia no sistema, desde que 1 menos x ao quadrado seja positivo. Então, eu posso ter autonomamente, né, tanto introdução quanto retirada de energia mecânica no sistema. De maneira geral, é um sistema não conservativo, né, porque em algumas condições a gente vai ter, nos dois casos, né, se a gente introduzir ou retirar energia do sistema, a gente vai estar com um sistema não conservativo. Então, o oscilador de Van der Pol é caracterizado por um sistema não conservativo, né? A EMEC, então, não é conservada, porque ela é tanto dissipada quanto aumentada, né? Vai depender do sinal da quantidade 1 menos x2, né? E a energia vai ser adicionada ou subtraída de maneira autônoma, no sentido que, enquanto x varia, o termo dissipativo, que é o termo proporcional à velocidade, pode trocar de sinal, né? E isso significa introduzir ou retirar a energia do sistema, né? O oscilador de Van der Pol, tipicamente, né, representa como solução de movimento, ou seja, a solução dessa equação diferencial não linear, né,
um movimento periódico típico, né, que é chamado ciclo limite, né? A característica específica do ciclo limite vai depender do parâmetro epsilon, né, do valor do parâmetro epsilon, se ele é grande ou pequeno, como a gente já vai discutir daqui a pouco, né? Ah, o sinal, né, do termo proporcional à velocidade vai caracterizar se a gente tem introdução ou não de energia no sistema, né? Então, vai depender do valor de x ao quadrado, a gente pode, então, ter dissipação ou não, né? Então, se x ao quadrado for maior que 1, né, significa que o termo proporcional à velocidade é positivo, perdão, é positivo, né? Isso significa que nesses casos onde x é maior que 1, eu tenho dissipação no sistema. Se o x ao quadrado é menor que 1, né, a gente tem o termo na velocidade negativo, significa que eu estou introduzindo energia no sistema. Enquanto o x vai se movimentando em torno do 1, né, de x igual a 1, eu vou ter autonomamente, né, introdução e retirada de energia mecânica no sistema, enquanto o termo proporcional à velocidade vai trocando de sinal, né, de maneira autônoma. O oscilador de Van der Pol, ou a equação diferencial de Van der Pol, ela é utilizada em física, né, para modelar uma série de sistemas, né, é que eu só estou enumerando alguns, né, modela desgaste de superfície, modela vibrações aeroelásticas, também pode ser utilizada como pode ser utilizado como modelos para sistemas biológicos, né? Claro que cada termo desses na equação diferencial vai estar associado a uma característica do sistema biológico que a gente está analisando, então não é necessariamente só aplicado à mecânica, né? Mas tem aplicações de maneira mais geral, né? E, no nosso caso, representa sistemas não conservativos. Aqui, mecânica representa sistemas não conservativos, onde a introdução e a retirada de energia mecânica é feita de maneira autônoma, né? Obviamente, como ela é uma equação diferencial não linear, necessariamente a solução é típica numérica, né? Ou seja, a gente vai precisar uma condição inicial e resolver explicitamente, dada essa condição inicial, a solução numérica da equação diferencial de Van der Pol, né? Em geral, sempre a gente vai ter movimento periódico único, a menos numa determinada condição inicial, que é a partir do repouso na origem, né? Mas para qualquer outra condição inicial, diferente dessa, a gente vai ter um movimento periódico único. Como eu já comentei com vocês, a natureza do ciclo limite, né, do movimento periódico único, depende, então, do valor do parâmetro epsilon, né? Se o epsilon é pequeno, significando que o termo proporcional à velocidade é, pequeno comparado com o termo linear em x, né? Isso significa, claro, quando a gente toma epsilon tendendo a zero, ou muito pequeno, né? A gente basicamente vai ter a equação diferencial do oscilador livre usual, né? A gente vai ter um termo proporcional a x e o termo da derivada sig1, que é o tipo de osciladores livres, né? Então a gente já sabe que para epsilon pequeno, a gente vai ter um movimento mais típico de movimento oscilatório periódico, onde a dependência é cossenoidal ou senoidal, né? Trigonométrica, né? É periódico, caracterizado por uma função trigonométrica para a caracterização da solução do movimento. Se o epsilon é grande, aí, claro, esse termo da velocidade, onde eu tenho troca, né, de energia no sistema de maneira autônoma, vai ser importante, cada vez mais importante. A gente vai ter tipicamente um movimento de oscilação de relaxação, né? Mas a princípio a gente vai ter um movimento periódico, né? Essa oscilação de relaxação, ela significa que a gente vai tender, né, a um movimento que é semelhante a uma série de funções espaço. Eu já vou mostrar aqui o gráfico da solução numérica daqui a pouco, né? Mas ao invés de ter uma função trigonométrica senoidal ou cossenoidal, que é o típico do oscilador livre, né? Aqui a gente vai ter também periodicidade, mas a forma funcional da equação de movimento, a x de t, é representada, então, por uma sequência de funções espaços. A gente já conhece como representar funções espaços, né? Quando a gente analisou série de Fourier, naquela aula da série de Fourier, a gente analisou qual é que é a resposta
do sistema, do oscilador amortecido, a uma função passo. A gente construiu como é que a gente faz a construção matemática da função passo, né? E a gente tem oscilação entre valores negativos e positivos, né? Duas vezes por ciclo, né? Ou seja, aquele termo da velocidade, da proporcional à velocidade, vai oscilar entre termos negativos e positivos duas vezes em cada ciclo. Claro que quando o epsilon tender a zero, né? Quando a gente desliga o fator proporcional à velocidade, a gente vai voltar para o caso do oscilador harmônico livre, né? Que a gente já conhece, né? Então, a grande novidade é quando o epsilon é grande, onde a variação do termo da velocidade é mais importante, né? Mas não deixa de ser periódico, só que a forma da periodicidade é representada por outro tipo de função, que não é uma função trigonométrica, né? Em geral, como eu estava comentando, é sempre numérica a solução. A gente pode tentar construir qualitativamente, ou até mesmo quantitativamente, os diagramas de fase para esse tipo de oscilador, o oscilador de Van der Pol, né? A maneira de construir diagramas de fase é exatamente o mesmo que a gente utilizou na aula passada para construir os caminhos de fase para o oscilador de Duff, né? Como é que a gente construiu os diagramas de fase, ou seja, construiu as curvas, né, que representam os caminhos de fase, velocidade versus x, no caso do oscilador de Duff. A gente fez redução de ordem, a gente parte de uma equação diferencial não linear de segunda ordem, né, faz redução de ordem, né, e parte de uma EDO de segunda ordem para um sistema de EDOs de primeira ordem, né, onde uma delas, claro, continua sendo não linear, né? E acoplada em geral, né? Então, aqui no caso do oscilador de Van der Pol, a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? A gente vai reduzir de ordem desta maneira, né? A gente vai introduzir uma nova variável dependente, que é a variável y, né? Que é dx dt. A gente sabe claramente, se a gente está fazendo o oscilador unidimensional, a variável y nada mais é que a velocidade, né? Certo? Então, y é dx dt, ou seja, y é a velocidade, e com isso a gente reduz a ordem da equação diferencial da Van der Pol, né? Onde o termo quadrático x vai virar um termo linear, né? Linear em y, né? Um termo linear em y, e o termo quadrático em dx dt vai virar um termo de derivada primeira em y, né? Então, fizemos redução de ordem, como a gente fez na aula passada. E aí a gente parte numa EDO de segunda ordem não linear para um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem, né? Não lineares, porque a segunda ainda continua sendo não linear e acopladas, né? Acopladas porque a variável y e x, né, estão nas duas equações diferenciais, né? No caso da equação de Duffin foi mais simples, né? Obter a equação para as trajetórias no espaço de fase, porque o nosso ponto de partida é, usando essas duas equações diferenciais, né? A gente tentou obter quanto é que é dy dx, né? A gente mostrou explicitamente, isso aqui acontece da mesma maneira aqui, né? dy dx, né? É basicamente a dy dt por y, né? Essa é a equação que vai nos ajudar a obter, né, a equação da trajetória no espaço de fase, né? Se eu resolver y versus x, eu vou estar resolvendo x ponto, velocidade, versus posição, né? Claro que a maneira de resolver aqui é um pouquinho mais complicada, né? Na aula passada, a gente conseguiu resolver essa equação para, para y versus x por separação de variável, porque eu vou ter uma equação diferencial de primeira ordem que pode ser resolvida por separação de variável na aula passada. A gente fez isso explicitamente e obteve as curvas, né? A equação para as curvas, né? X, y versus x, dada, claro, uma condição inicial. A gente conseguiu mostrar quais são os tipos de curvas, né? O procedimento é o mesmo aqui. Eu posso tentar obter a solução numérica dessa equação diferencial para as equações dos caminhos de fase, né? Resolver esta equação diferencial, né? Onde no dy dt eu vou substituir, claro, essa dependência que está aqui, né? E resolver numericamente quanto é que é a equação diferencial y versus x, né? Aqui eu só estou fazendo uma representação, né, dos diagramas de fase do oscilador de Van der Pol, onde aqui na esquerda eu tenho vários caminhos de fase, que corresponde a diferentes valores para o parâmetro epsilon, tá? Aqui eu estou chamando de mi,
mas é o parâmetro epsilon aqui na equação diferencial de Van der Pol, né? Então, aqui as diferentes curvas são os diferentes caminhos de fase, dado uma determinada condição inicial específica, né? Onde eu estou aumentando o valor do parâmetro epsilon, né? Ou seja, o parâmetro epsilon vai partindo de 0,1 e aumentando até 2. O que a gente tá vendo aqui numericamente para representação do caminho de fase x ponto versus x, né? É justamente o que a gente falou de maneira geral aqui sobre os valores de epsilon, né? Para epsilon pequeno, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Para epsilon pequeno, né, ou mi pequeno, que são as curvas em azul, vocês vejam. O caminho de fase, basicamente, o caminho de fase é sempre fechado, mas bem parecido com os caminhos de fase típicos dos osciladores livres, né? Tipicamente tipo elíptico, né? Como é o caso do oscilador livre, né? Quando a gente vai aumentando o valor de epsilon, né? A gente vai aumentando a importância daquele termo autônomo de introdução e retirada de energia mecânica do sistema, a gente vai, então, vai deformando, né, o caminho de fase tipo elíptico, e a gente vai deformando ele desta forma que está aqui, mas de qualquer maneira a gente tem sempre um caminho de fase fechado, o que caracteriza sempre um movimento periódico, né, porque a gente vai ter sempre, vocês conseguem ver aqui, né, na linha x ponto igual a zero, que são as velocidades instantâneas, né? Quando a gente tem caminhos de fase fechado, assim, a gente sempre vai ter 2 pontos de retorno, né? Que é onde os caminhos de fase são cruzados pelo valor x ponto igual a zero. E sempre vai ter 2 pontos de retorno, né? Em geral, eles podem ser ou não simétricos em torno da origem, né? A origem está aqui, ó. Mas sempre a gente vai ter 2 pontos de retorno. Se a gente tem 2 pontos de retorno, significa que o movimento é periódico, eu vou ir e voltar nesses pontos de retorno, ou seja, o movimento da partícula é confinada dentro de uma região espacial unidimensional, né? O que está aqui do lado, né, é especificamente y versus aqui está escrito x, mas na verdade é a solução de movimento, né? É y versus tempo, tá? Y versus tempo, né? Aí, claro, para diferentes valores de epsilon, né? Comecei aumentando, né? Começo com 0,2 e vou até 5, 3 casos característicos, né? Onde eu vou aumentando o epsilon e a cara da solução do movimento, né? X versus tempo, né? Como eu estava comentando com vocês, né? Quando o epsilon é pequeno, o epsilon é pequeno, dependendo da condição inicial, né? A gente tem, claro, a gente consegue ver aqui nos caminhos de fase, são caminhos de fase. Claro que aqui a gente já introduziu, tá claro aqui que a gente tem introdução, dependendo da condição inicial, né? A gente tem introdução de perda, dependendo da condição inicial, a gente pode ter uma perda grande de energia mecânica, né? Lembrando sempre que a origem é o caminho de convergência, é o atrator, né? É o caminho de convergência dos caminhos de fase, desde que dissipação entre na jogada, né? Certo? Então, dependendo do tipo, da importância da dissipação, a gente pode ter a dissipação, né, da energia mecânica de algum momento. Sim, fala. Mas aí não me parece atrator, né? Ele me parece repulsor. Pelo gráfico de x em função de tempo. Sim. Aqui na esquerda, basicamente, é a solução do movimento, né? Sim. Parece Como que a ele gente cresce está o mostrando. movimento e não cai. Exatamente, né? Então, aqui, quando o epsilon é pequeno, a gente tem, ainda aqui, a gente tem um movimento oscilatório, né, periódico, né? Claro que aqui a amplitude está modulada, né? Mas quando a gente vai aumentando o epsilon, a forma funcional da periodicidade deixa de ser uma função trigonométrica, né? Caracterizada por uma função trigonométrica, e se aproxima mais para função espaço, né? Conjunto de funções espaço, como eu comentei ali, né? Aqui vai depender, aqui embaixo, né? A gente vai ter
Aqui do lado direito seriam caminhos de fase, mas aqui, a princípio, dada a condição inicial, aparentemente a gente tem os caminhos de fase convergindo para o ponto de equilíbrio estável, né? Não caminhos. Eu acho não necessariamente está conectado o gráfico da esquerda com a direita, né? Porque Entendi. nesses três casos aqui nós temos movimentos periódicos, né? Movimentos periódicos, Entendi. mas creio que os da esquerda não sejam exatamente a representação do caminho de fase das equações de movimento que estão. Os caminhos de fase da direita não necessariamente representam Perfeito, entendi. as equações de movimento. Porque parece que o movimento periódico a gente não necessariamente tem a dissipação importante, né? Como é aqui no lado esquerdo, né? Todos os nossos caminhos de fase, independente do mi, né? Ou do epsilon, todos eles são fechados, né? Eu vou pedir para vocês olharem, não estou lembrando exatamente o que representa esse caminho de fase da direita, né? Mas com certeza o da esquerda, sim, são as diferentes soluções x de t para diferentes épsilons com épsilon aumentando, né? Passa de periódico representado por função trigonométrica para periódico tipo tipo função espaço, né? Séries de funções passos dependendo do valor de epsilon, né? Essa simulação que está aqui, né? Principalmente a da direita aqui, né? Especificamente, né? Vocês vão poder simular aqui no Wolfram Alpha. Ele tem uma simulação pré-preparada, né? Você consegue mudar alguns parâmetros e ver o que acontece com. Você não pode adicionar, você pode apenas variar o parâmetro epsilon e ver qual é que é a resposta do sistema, né? Então, esses dois gráficos aqui estão simulados aqui no Wolfram Alpha, né? Onde ele calcula, né? Ele representa o espaço de fase e também a solução de movimento, né? Para cada condição inicial específica e para o valor de epsilon, ou mi aqui no caso, específico, né? Então, só tentei simular de novo para ver, porque eu retirei de lá, né, esses dois conjuntos de gráficos, né? Mas da esquerda, com certeza, é a solução de movimento, x versus t. Aqui está outros nomes, mas é x versus t. E no da direita são os diagramas de fase, né? Você tem que só ver o que está acontecendo, por que a gente tem atratores, né? Por que na direita a gente tem dissipação muito importante, de maneira que a gente convirja para a origem. Tá, mas eu não estou vendo seta nessa informação. Será que não é o oposto? Não é o sentido contrário? Pode ser, né? Pode ser. Velocidade Sim, sim. zero, posição zero. Uhum. Na direita aí, né? Na direita do Isso. gráfico da direita. Claro. A velocidade zero em posição zero. Quando ele começa a se movimentar, ele vai até virar um ciclo parecido com um ciclo sinusoidal. Sim, Então, sim. tu tem o formato elíptico. Então, Perfeito. é o gráfico, só que no sentido oposto. Ele não é atrator, Oposto. então ele tá Claro. É o chamado ciclo limite, né? No início, claro, Sim, a exato. gente não está com um caminho fechado, mas depois de um certo tempo, né? Depois de um certo tempo, aí vai depender do epsilon, né? A gente, claro, vai convergir para um caminho fechado, como está representado aqui, né? Mas o início do movimento, que são os tempos iniciais, né? Claro, a gente vai partir de uma determinada condição inicial, né? E depois, claro, vai no ciclo limite, a gente vai ter os caminhos de fase Aparentemente fechados, entre 0 e x0. Exato, Mato Bachará. Perfeito. Exatamente. Mas vocês podem brincar um pouquinho também com essas simulações. Eu necessariamente acho que aqui você tem que baixar, né? Baixar a simulação e instalar um certo tipo de, de código que tem que ser utilizado para fazer a simulação no computador, né? Acho que a simulação não é diretamente online, mas sim através da simulação no computador. Mas vocês podem variar, acho que dá para variar a condição inicial e o parâmetro epsilon ou mi, né? E ver o que acontece começando com a condição inicial e ver qual é que é o ciclo limite, né? Tanto solução de movimento numericamente quanto os caminhos de fase. Claro, matar essa charada, depois de um tempo grande, claro, a gente vai convergir para um determinado caminho de fase sempre fechado, que é o caminho, que é o ciclo limite.
Com isso eu encerro, então, a questão dos osciladores não lineares. Claro, oscilações não lineares. Eu não cobri todo, né, mas são os mais característicos, mais conhecidos, né? Claro que a gente poderia fazer a sequência quando a gente faz a disciplina lá para o pessoal da pesquisa básica, né? A gente continua o assunto sobre oscilações não lineares, porque a gente pode ver coeficiente de Lyapunov, ver a questão do caos, né? Analisar um pouquinho mais a característica de caos determinístico desses osciladores não lineares, mas o ponto de partida é começar com as características das soluções de movimento numéricas para esses diferentes osciladores não lineares. Mas pelo menos a gente viu três bem característicos, né, que é o pêndulo plano, o Van der Pol e o Duffy, onde mais ou menos a gente tem os tipos de não linearidade típicas que podem aparecer, né, nos diferentes osciladores não lineares. E de qualquer maneira sempre é numérico, né? Claro que a gente até pode fazer alguma aproximação por série em alguma determinada região, né, de condição inicial, mas geralmente é sempre numérica. Lembrando que é sempre mais fácil, às vezes, né? Às vezes é mais fácil representar os diagramas de fase, porque a gente vai ter que resolver equações diferenciais não lineares de mais baixa ordem, né? Que numericamente ou até analiticamente são mais fáceis de resolver que resolver diretamente uma equação diferencial não linear de segunda ordem, né? Certo? E isso é uma característica bem importante que a gente tem que ver nesses osciladores não lineares. Mas sempre é solução numérica. A gente poderia seguir, se vocês estão acompanhando algum dos livros, textos, né? Em geral, minhas notas de aula seguem muito, 90% é o Merion, né? É o livro muito famoso de mecânica clássica, né? Ou o próprio Taylor, né? Mas o Merion, com certeza, continua o assunto de não linearidade, tratando também um pouco sobre o caos determinístico, né? E a questão da dependência nas condições iniciais e como é que você caracteriza esse caos determinístico, né? Através de alguns parâmetros e algumas características associadas a esse caos, né? Então, se vocês quiserem acompanhar além disso, né? Além do que a gente já viu aqui, é só seguir, por exemplo, o Merion no capítulo de oscilações não lineares. Ele vai seguir e falar um pouquinho mais de caos, né? Que é típico desses sistemas não lineares. Mas aqui a gente vai parar por aqui e vai começar uma nova área, né? Que é forças centrais. A gente vai ocupar bastante tempo, algumas semanas em forças centrais, né? Começando na aula de hoje, caracterizando o que é o sistema interagente de dois corpos, né? Interagindo via força central. A gente vai caracterizar como é que a gente descreve o movimento de dois corpos, né, sujeito a forças de interação que são centrais. E, além disso, na aula de hoje, a gente vai derivar, né, quais é que são as quantidades conservadas. As quantidades conservadas vão nos mostrar qual é que é o tipo de sistema de referência, né, adequado para descrever esse tipo de interação, né, dois corpos interagindo via forças centrais. Então, só para lembrar o que são forças centrais, aqui então vai analisar dois corpos interagentes isolados, né? Então aqui sempre a gente vai analisar dois corpos isolados, onde, claro, a gente vai ter um par ação e reação, né? Mas a força de interação entre esses dois corpos, né, é dado por uma força que é muito específica, né? A força de interação entre esses dois corpos é direcionada ao longo da linha que conecta o centro desses corpos, né? Isso caracteriza, claro, força tipo central, né? Ou seja, são forças tipos radiais, né? A gente já mostrou isso, a gente mostrou especificamente quando a gente analisou forças conservativas, né? A gente demonstrou, né, especificamente que todas as forças centrais são conservativas, né? A gente mostrou qual é que é a cara geral de uma força central, né? A força central basicamente é uma força tipo radial, ou seja, a direção da força é sempre proporcional ao vetor radial unitário, né? O vetor R chapéu, e a intensidade da força central só depende do módulo do vetor posição, ou seja, ela é uma função de R, né? Não do vetor R, mas sim do módulo de R. Tá? Mas a direção é ao longo da linha que conecta os dois corpos que estão interagindo via força central. Agora eu vou analisar como é que é a dinâmica de um sistema de dois corpos interagindo via força central
como a gente está aqui fazendo um caso de um sistema de partículas, né? Até agora a gente estava analisando só partícula única, né? Aqui a gente está fazendo agora a análise de um sistema de duas partículas, né? Se a gente fosse descrever o sistema de duas partículas, a princípio a gente teria que designar 6 quantidades, né, que basicamente são as 3 componentes de cada um dos vetores posições das duas partículas, né? A partícula 1 tem vetor posição R1, caracteriza ela, né? E a partícula 2 tem é caracterizada pelo vetor posição R2. Cada um deles tem, no caso 3D, né? Tem 3 componentes, onde, para descrever um sistema de duas partículas, então a gente vai ter que designar, no caso geral, né, 6 quantidades, né? Se a gente não quiser descrever o movimento em termos das vetores posição das duas partículas, nesse sistema a gente também pode descrever o mesmo sistema de dois corpos, né, através de dois vetores também, né? Um deles é o vetor posição do centro de massa, que é designado pelo vetor R maiúsculo, né? E o vetor posição relativa, certo? Que é basicamente a diferença do vetor posição R1 menos o vetor posição R2. Então, eu posso descrever o sistema de duas partículas de duas maneiras, usando os próprios vetores posições, né? Ou, de maneira alternativa, a gente pode usar a posição de centro de massa e o vetor posição relativa. Eu só vou aqui mostrar graficamente o que eu estou querendo dizer com esses dois vetores, posição de centro de massa e posição relativa, né? Então, aqui eu tenho dois corpos, né? A massa M1, a massa M2, corpo 1, corpo 2. Aqui eu estou assumindo pontuais, né? A partícula pontual 1, partícula pontual 2. Claro, eu vou ter que escolher um sistema de referência inercial, né? Cuja origem é O. A partir desse sistema de referência inercial com origem O, eu vou, então, representar as posições dessas duas partículas, né? O vetor posição R1, vetor posição R2 relativo a esse sistema de referência cuja origem é O. Nesse mesmo sistema de referência, a gente vai, então, caracterizar pelo vetor R maiúsculo, né, a posição do centro de massa. Por exemplo, eu coloquei aqui, né, que está entre as duas partículas, a posição do centro de massa, certo? E o vetor posição relativa, que é a diferença entre R1 e R2, que é um vetor que parte de R2 e chega em R1. Você parte da partícula 2 e chega na partícula 1. Tá? Aqui eu estou representando o vetor R, né, que é o vetor posição relativa, né? Parte da 2 e chega na 1. Ou seja, eu posso escolher, né, quais dessas conjuntos de dois vetores eu posso utilizar para representar o sistema de duas partículas, né? Claro que os dois estão conectados, né? Só para lembrar lá da física 1, né? O vetor posição do centro de massa, né? Basicamente, no caso do sistema de duas partículas, né, é a média ponderada, né, das duas posições, né, onde a média, nessa média, os pesos nessa média ponderada, eu tenho então a partícula 1, a posição da partícula 1, R1, né, pesada pela massa dessa partícula, que é o M1, dividido pela massa total, mais o peso, né, associado à partícula 2, que é a massa dela dividido pela massa total, multiplicado pelo vetor posição da partícula 2. Se vocês olharem, isso aqui basicamente é uma média ponderada, né, onde os pesos na média ponderada são dados pela massa da partícula em questão dividido pela massa total, né? Ou seja, qual é, que é a fração da massa total que aquela partícula porta, né, no sistema de duas partículas. Claro que o centro de massa vai estar deslocado para a região onde eu tenho a massa de maior valor, né? Tanto a M1 quanto a M2. Mas essa é a definição de posição de centro de massa para sistema de duas partículas discreto, né? Duas partículas discretas, a gente já sabe. E, claro, a definição do vetor posição relativa. Claro que aqui eu tenho um sistema de equações para R1 e R2, né? Isso significa que eu posso combinar essas duas equações e escrever tanto a posição R1 e R2 em termos do vetor posição de centro de massa e do vetor posição relativa, né? Então, a gente pode ir de uma representação para outra tranquilamente, né? R1, R2 ou R maiúsculo e posição relativa. Estão representadas graficamente aqui, né? Bom, o que eu quero fazer? Algumas coisas que eu vou ver aqui sobre conservação, né? Eu vou mostrar aqui, a gente já mostrou isso quando a gente viu leis de Newton, mas eu vou repetir aqui
para esse sistema de partículas sujeito a forças centrais, né? A gente já sabe que quando eu tenho um sistema isolado de duas partículas, o momento linear do sistema é conservado. Eu vou repetir essa mostração aqui de novo, né? Essa demonstração aqui de novo, né? Por exemplo, se eu derivar temporalmente a expressão do vetor posição de centro de massa, né, eu vou obter que a massa total multiplicada pela velocidade do centro de massa, que é a derivada temporal da posição de centro de massa, né, isso é igual a massa m1 multiplicada pela velocidade da partícula 1 mais m2, a velocidade da partícula 2, o vetor velocidade, né, o vetor velocidade instantânea das duas partículas, né. Essas duas quantidades nada mais é que a soma dos movimentos lineares da partícula 1 e da partícula 2. O que eu consigo ver aqui é que o momento linear do sistema, que é a soma dos momentos lineares das duas partículas, né, coincide com o momento linear do centro de massa, né? Porque aqui na esquerda, né, eu tenho a massa total multiplicada pela velocidade do centro de massa, que eu posso considerar isso como um momento linear do centro de massa, que eu estou denotando por P maiúsculo, né? Então, eu sei que o momento linear do centro de massa corresponde ao momento linear total do sistema de duas partículas, né, que é a soma de P1 mais P2. Da terceira lei de Newton, bom, então aqui a gente tem uma quantidade que é importante, que é a definição do momento linear do centro de massa, que coincide, né, com o momento linear total do sistema de duas partículas. Se a gente utilizar a terceira lei de Newton, né, e lembrando que quando a gente está com duas partículas interagindo via força central, a gente está utilizando a versão forte da terceira lei, né, onde as forças do par, ação e reação estão sobre a linha que conecta as duas partículas, né, versão forte da terceira lei. A gente sabe, claro, que o par, ação e reação obedece a essa equação via terceira lei, né? A força sobre a partícula 1 é representada por um vetor que é antissimétrico com a força sobre a partícula 2, ou seja, F1 é igual a menos F2. Os vetores força são vetores antissimétricos, né? Isso significa que, pela terceira lei, né, e juntando a terceira lei com a segunda lei, né, isso implica, a terceira lei implica que a taxa de variação temporal do momento linear da partícula 1, o vetor, né, o vetor taxa de variação temporal do momento linear da partícula 1 é um vetor antissimétrico com a taxa de variação temporal do momento linear da partícula 2. Né? Isso é a aplicação da segunda lei ao caso do par, ação e reação. Né? Bom, isso implica, claro, terceira lei mais segunda lei, implica que eu tenho uma quantidade aí que é conservada, né? A gente já mostrou isso, na verdade, estou repetindo aqui, né? A gente pode mostrar claramente da terceira lei que a taxa de variação temporal do vetor soma P1 mais P2, que é o momento linear do sistema, ou o momento linear do centro de massa, isso é nulo, né? Significa que esta quantidade aqui, P1 mais P2, é um vetor constante, né? Ele tem modo de direção e sentido constante no tempo, né? Isso significa que o momento linear do centro de massa, na verdade, o vetor momento linear do centro de massa é independente do tempo, né? Ele é um vetor constante, né? Isso significa, claro, que o momento linear do centro de massa nesse sistema de duas partículas, né, é conservado e que o centro de massa das duas partículas, né, ou descreve um movimento retilíneo uniforme ou está em repouso, porque como o momento linear é conservado, a velocidade do centro de massa é conservada. Se a velocidade do centro de massa é conservada, ou ela é constante ou ela é zero, né? Certo? Então, o movimento do centro de massa é trivial se a gente está com um sistema de duas partículas isolado, né? O centro de massa ou está em movimento uniforme ou está em repouso. Em geral, sempre a gente pode escolher um sistema de referência onde o centro de massa é estático, né? Nesses casos onde a gente tem conservação do momento linear do centro de massa, né? Certo? Então, isso só para falar que a descrição do centro de massa, em geral, é trivial, né? Sempre eu posso escolher um sistema de referência onde o centro de massa está em repouso. Ou seja, basicamente eu posso escolher um sistema de referência que está andando junto com o centro de massa. Nesse sistema de referência que está andando junto com o centro de massa, o centro de massa está em repouso. Tá? Então, do ponto de vista da descrição de um dos vetores aqui na minha descrição do sistema de duas partículas, se eu estou usando R maiúsculo e o vetor posição relativa, a descrição de um dos vetores é trivial. Né? A evolução temporal
do vetor posição de antimassa é trivial, porque a velocidade de antimassa é trivial, e a gente sempre pode escolher um onde a velocidade de antimassa é zero, né? E aí a gente sabe o que acontece com a posição, o vetor posição correspondente, né? Então, a não trivialidade, claro, vai vir da variação temporal do vetor posição relativa se eu estou descrevendo o sistema via esses dois vetores, né? Centro de massa e posição relativa, né? Mas é só para mostrar aqui, do ponto de vista de um deles, né, de uma das quantidades, que é a posição de centro de massa, isso é trivial de maneira geral, né? Aqui eu vou escrever as equações de movimento para as duas partículas, né? Lembrando que elas estão sujeitas a um par ação e reação, porque a gente está com um sistema de duas partículas isolado, né? Então, aqui a segunda lei para a primeira partícula, a partícula 1, né? Eu tenho a massa da partícula 1, multiplicada pela aceleração da partícula 1, que é a derivada temporal de segunda ordem, do vetor posição da partícula 1, isso é igual a F1, que é a força sobre a partícula 1, né? A equação de movimento para a partícula 2 é essa, né? M2, R2, aceleração, né? M2 vezes a aceleração da partícula 2 igual a F2, lembrando que a F2 é um vetor antissimétrico com F1, né? Ou seja, eu posso escrever as duas equações de movimento em termos da força sobre uma das partículas, por exemplo, a força sobre a partícula 1, né? A partir dessas duas equações de movimento, eu posso combinar elas, que eu já vou mostrar, né? Para obter uma única equação, né? Para fazer isso, eu vou multiplicar, por exemplo, a equação 1 pela massa M2, ambos os lados, e a segunda equação eu vou multiplicar por M1, ambos os lados. Com isso, eu obtenho duas novas equações equivalentes, que são essas daqui, que eu estou chamando de equação 1 e equação 2. Mas, basicamente, são as equações originais de movimento, né? Escritas todas em termos de uma das forças, né? Da força sobre uma das partículas, por exemplo, a força sobre a partícula 1. Se eu, por exemplo, combinar essas duas equações, né? Ou seja, combinar as duas equações de movimento, né? Por exemplo, subtrair a equação 2 da 1, né? Eu vou obter esta equação aqui. Esta menos esta. 2 menos 1. Eu vou obter esta equação. Então, aqui eu tenho um produto das massas multiplicado pela diferença das acelerações da partícula 2 e da 1. Isso é proporcional à força sobre a partícula 1, né? Se eu passar o produto das massas para o lado da direita, eu tenho, então, e, claro, multiplicando ambos os lados por menos 1 também, né? Sinal, passando o produto das massas para o lado direito, né? Eu obter esta equação que é equivalente a essa, né? Ou seja, aqui eu tenho a diferença entre as acelerações da partícula 1 e da partícula 2, né? Isso, se a gente ver aqui da definição do vetor posição relativa, basicamente a diferença das acelerações 1 menos 2 é justamente a derivada temporal de segunda ordem do vetor posição relativa, né? Tá certo? Então, basicamente, isso aqui é derivada temporal do vetor posição relativa. No lado direito, sobrou, então, a massa total dividido pelo produto das massas, multiplicado pela força sobre a partícula 1. Então, aqui eu tenho, vejam bem, eu obtive uma equação que rege, a solução dela vai reger, né, a evolução temporal do vetor posição relativa. Lembrando que eu acabei de mostrar que a dependência temporal do vetor posição de antimassa é trivial, né, porque a velocidade de massa é uniforme, né? Aqui eu vou definir uma quantidade super importante aqui na interação de dois corpos via força central, que é a massa reduzida do sistema. Então, que é justamente o inverso desse termo que está aqui acompanhando a F1, né? A massa reduzida do sistema, que eu estou chamando de μ, né? É definida como o produto das massas dividido pela massa total, né? E aí, essa equação que a gente obteve, que é a combinação das duas equações de movimento das duas partículas, né? A gente recai, em termos da definição da massa relativa do sistema, né? A gente obtém uma equação diferencial de segunda ordem, né? Uma equação de movimento, né? Que tem esta forma, né? Eu tenho a massa relativa multiplicada pela derivada temporal de segunda ordem do vetor posição relativa, isso é igual à força sobre a partícula 1. A equação que eu obtive aqui é uma equação que tem a cara da segunda lei, né? Onde a massa efetiva, né, é a massa reduzida do sistema, multiplicada por uma aceleração dessa massa reduzida do sistema. Estou falando tudo em entre aspas, né? Eu posso pensar que R2 pontos aqui é a aceleração dessa massa reduzida do sistema, e quem controla a dinâmica é a força sobre a partícula 1, né? Certo? Então, essa equação que eu obtive, que é uma equação para R, né?
a posição relativa, né, pode ser interpretada, então, como um movimento de uma partícula única, né, de massa μ, ou seja, uma massa igual à massa reduzida do sistema, sujeita a uma força F, né, que é a força de interação entre as duas partículas, né, cujo centro de força está em uma das partículas. No nosso caso aqui, o centro de força está na partícula 2, né, certo? Mas o que eu consegui mostrar? Ao invés de descrever o sistema por dois vetores, né, por exemplo, o centro de massa e a posição relativa, a gente mostrou que o centro de massa é trivial, né? A velocidade do centro de massa é trivial, ou seja, o vetor R tem dependência trivial no tempo, e toda a descrição do movimento pode ser compactada em uma única equação, onde aqui a gente está introduzindo o conceito, então, de massa reduzida do sistema e a aceleração, entre aspas, né, típica dessa massa reduzida, sujeita à força central tipo F1, né? Aí, isso aqui é caso geral, tá? Essa equação que eu obtive de movimento para massa reduzida, ela é geral para a interação de quaisquer duas partículas isoladas, tá? Independente de qual é que é a interação entre elas. No nosso caso, claro, a força F1, a força de interação, né, é um tipo específico de força que é a força central. Então, a gente já sabe, lembrando, né, as forças centrais, né, o vetor força central, o campo de força central, tem esta cara específica, né? A direção para o vetor força é dado pelo versor radial, né? Ou seja, a direção é dada pelo vetor unitário na direção radial, né? O R chapéu é um inverso do módulo do vetor posição multiplicado pelo vetor posição, e a intensidade da força tipo central não depende das coordenadas separadamente, né? Mas sim depende explicitamente do módulo do vetor posição, né? Depende apenas da coordenada radial R. Essa é a cara típica, de maneira geral, das forças tipo central. São radiais e a intensidade é dependente da distância radial apenas, né? Então, aplicada, essa equação que eu obtive para o centro para massa reduzida, né? Aplicada no nosso caso de força central, a gente vai analisar o movimento desse sistema de duas partículas a partir da análise do movimento, entre aspas, né? Tudo aqui é abstrato, né? O movimento da massa reduzida do sistema, né? E a equação de movimento que eu vou ter que resolver, basicamente, é essa equação, né? Massa reduzida vezes a derivada segunda do vetor posição relativa é igual a força, no caso aqui a força central, né? Essa é a equação que a gente vai ter que utilizar para obter qual é que é a trajetória, né, da partícula de prova num campo de força central, né? Sempre a gente vai considerar uma das partículas, aqui eu estou considerando a partícula 2 como a fonte do campo de força central e a partícula 1 como sendo a partícula de prova sujeita a esse campo de força central, como está representado aqui na minha figura, onde a gente estava apresentando os vetores posições, né? M2 vai ser a fonte, na minha representação, né? E M1 vai ser a partícula de prova, né? Em geral, né, na física, né, aqui, os casos que a gente vai analisar, em geral, uma das partículas é muito mais massiva que a outra, né? Por exemplo, a gente vai analisar há bastante tempo gravitação, né? Tanto onde a fonte é o Sol ou a fonte são planetas, né? Onde eu tenho partículas que estão orbitando em torno do Sol ou em planetas, né? Eu tenho sempre uma assimetria entre a massa da partícula fonte do campo de força central e da partícula de prova, né? No caso do Sol, o Sol é mais massivo que os planetas, se a gente está pensando no movimento orbital dos planetas, se a gente está pensando em satélites artificiais ou naturais. De planetas, né? Esses planetas têm massa, são muito mais massivos que os satélites artificiais ou naturais, né? Então, sempre a gente, em geral, na física, a gente tem uma assimetria nas massas. Também, por exemplo, se eu estou com átomo de hidrogênio, né? Onde a interação também é tipo central, né? A força eletrostática é central também, né? Lá também a gente tem uma assimetria nas massas, né? A fonte do campo eletrostático, por exemplo, é o próton, né? Que é 2.000 vezes mais massivo que o elétron, que é a partícula de prova que está orbitando em torno do elétron. Então, em geral, nos casos que a gente vai analisar, né? Em geral, uma das partículas é muito mais massiva. Eu estou sempre pensando aqui que a minha fonte M2 é muito mais massiva que a partícula de prova M1. E a gente pode ver que nesse limite, né? Onde uma das partículas é muito mais massiva que a outra, né? Duas coisas acontecem, né?
O centro de massa vai estar basicamente muito próximo da partícula mais massiva, né? Porque a posição do centro de massa basicamente é a média ponderada, né, das posições das duas partículas, onde o peso vai estar, peso maior vai estar na partícula mais massiva, né? E a outra coisa, a gente pode calcular o limite da expressão da massa reduzida do sistema quando uma das massas é muito maior que a outra, né? Então, aqui eu vou calcular explicitamente qual é que é o limite da massa 2, muito maior que a massa M1, na definição da massa reduzida do sistema. Consigo ver que quando a M2 é muito, muito maior que a M1, né? Aqui o denominador basicamente é dominado por M2, né? Com isso, basicamente, aproximadamente, essa razão é a M1 vezes M2 dividido por M2, onde eu desconsiderei M1 aqui embaixo, né? Obviamente, a gente consegue mostrar claramente que quando a massa M2 é muito mais massiva que a massa M1, a massa reduzida do sistema basicamente é a massa M1. Então, em geral, a gente quase nunca vai escrever explicitamente μ nas nossas equações. Do ponto de vista formal, sim, todas as equações de movimento, elas são forças, as soluções, né, são associadas ao movimento de uma partícula que tem, efetiva, né, que tem massa igual a massa reduzida. Mas a gente consegue mostrar claramente que, em geral, na maior parte do tempo, né, a massa reduzida é basicamente a massa da partícula de prova, né, a menos massiva no nosso problema. Então, em geral, a gente sempre vai esquecer e vai colocar sempre a massa da partícula de prova ao invés da massa reduzida do sistema. Mas tem que tomar sempre esse cuidado, né, quando a gente está descrevendo a interação entre dois corpos, que, em geral, a massa da partícula de prova, na verdade, tem que ser substituída pela massa reduzida do sistema. Né? Em geral, quando a gente tem essa simetria, a expressão do μ converge para massa da partícula de prova, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter casos onde o sistema de duas partículas, as massas são iguais, né? Por exemplo. Por exemplo, quando vocês fizerem física do século XX, né? A gente pode escrever um movimento cuja interação eletrostática que é o chamado positrônio, né? Que é a interação entre um elétron e um pósitron, né? Essas duas partículas têm sinais contrários, mas têm a mesma massa, né? Então, a massa reduzida do sistema, na verdade, naquele caso, vai ser a metade, né, da massa de uma das partículas, né? Então, tem que tomar o cuidado, mas no nosso caso é tranquilo, sempre massa reduzida, em geral vai ser coincidente ou muito próxima da massa da partícula de prova, né? Que é a M1 no nosso caso. Então, é só para lembrar que na maior parte do tempo eu vou botar M, o M que eu estou colocando sempre tem que pensar que, do ponto de vista formal, é o μ, né? É a massa reduzida do sistema. Onde a gente está pensando que eu tenho uma fonte, que corresponde à massa M2, e a partícula de prova, que a gente está considerando a massa M1. Certo? Agora eu vou começar a demonstrar quais são as quantidades conservadas, né? Se eu estou com uma interação tipo central entre as duas partículas, né? Eu vou mostrar que, formalmente, né? Vou mostrar que o momento angular e a energia mecânica são conservadas. A EMEC já é, né? A gente já sabe antecipadamente que a energia mecânica é conservada porque a gente mostrou que todas as forças do tipo central são conservativas, né? Tá? Se elas são conservativas e a energia potencial é independente explicitamente do tempo, a gente já sabe que elas são conserva MEC, né? Se eu estou com um campo de força central. Mas eu vou mostrar de outra maneira que a MEC é conservada. Então, eu vou mostrar que o L e o E são quantidades conservadas e a gente vai mostrar que essas quantidades conservadas vão nos dar caracterizar um movimento muito particular quando tem partícula sujeito a um campo de força central, inclusive vai nos ajudar a escolher um sistema de referência apropriado, né, para descrever o movimento. Então, vou começar com a demonstração, né, que o momento angular, né, L, é conservado, né? Aqui eu vou partir da expressão do momento angular. Aqui eu estou pensando na partícula de prova, né? Já estou pensando nessa simetria, né? Lembrando que o momento angular associado à partícula fonte é nula, né? Eu posso sempre escolher um sistema de referência onde o centro de massa é nulo, então, obviamente, a partícula M2 tem um momento angular que é muito pequeno, e basicamente o momento angular que eu estou calculando aqui, basicamente é o momento angular da partícula de prova, né? Mas
o momento angular, a definição de momento angular para a partícula única, né, que é o L, o vetor L, né, é o produto vetorial do vetor posição da partícula pelo seu momento linear, né? Eu quero calcular, então, qual é que é a taxa de variação temporal do momento angular, né? Ou seja, o L ponto, né? A taxa de variação temporal do momento angular da partícula de prova, né? Isso é a taxa de variação temporal desse produto vetorial. Obviamente, aqui, então, a gente vai, na derivada temporal, a gente vai ter que fazer uma derivada do produto, né? Onde a gente vai derivar o primeiro vetor, que é o vetor posição, manter o segundo no produto vetorial, que é o momento linear, mais mantém o primeiro vetor, que é o vetor posição, produto vetorial com a derivada temporal do segundo vetor no produto vetorial, que é o momento linear. Então, a derivada do produto vetorial RP, nos dão dois termos, né? O primeiro termo envolve, então, lembrando que DRDT é o vetor velocidade instantânea, né? O primeiro termo, basicamente, é nulo, né? Porque eu tenho um produto vetorial de vetores paralelos, né? Que é o vetor velocidade e o vetor momento linear da partícula, né? O segundo termo não nulo, que é o não nulo, né? É o produto vetorial do vetor posição pelo vetor força, lembrando aqui que dPdt é força via segunda lei, né? Basicamente, R vetor F é o torque, né? Sobre a partícula. Então, basicamente, a gente já mostrou isso anteriormente, né, quando a gente viu leis de conservação para partícula única, né? Então, aqui estou mostrando mais uma vez, né, que a derivada temporal, taxa de variação temporal do momento angular de uma partícula, né, é dado pelo produto vetorial R vetor F, o torque sobre ela, né? No caso específico, se a força que a partícula está sujeita é tipo central, isso vai implicar uma coisa, né, uma propriedade específica para a taxa de variação temporal de L, tá? No nosso caso, a força, se ela é tipo central, que é o caso que a gente está analisando aqui, né, a gente sabe que o vetor força, ele é proporcional, né, a menos da intensidade, né, é proporcional ao vetor posição, né? Então, aqui escrevendo explicitamente a expressão da força como sendo força central, né? Bom, a menos da intensidade da força, eu vejo que a taxa de variação temporal do momento angular é proporcional, né, ao produto vetorial do vetor posição com ele mesmo, tá? A menos das quantidades que depende do módulo de R, que eu já fatorei aqui, tá? O produto vetorial R com R é zero, tá? Então, toda vez que eu tenho uma partícula sujeita a um campo de força central, a taxa de variação do momento angular dessa partícula é nulo, tá? Isso significa que o vetor momento angular é um vetor constante. Isso significa que o momento angular é uma quantidade conservada, né? Ou seja, o vetor momento angular tem módulo, direção e sentido sempre o mesmo, né? Estáticos no tempo, tá? Então, o módulo do L vai ser fixo. E o mais importante para nós aqui é que a direção e o sentido do vetor momento angular é fixo, significando que ele vai definir um plano, né? Toda vez que eu tenho um vetor, né, eu posso, lá na geometria analítica, né, se eu tenho um vetor, eu posso definir um plano perpendicular a ele, ou seja, um vetor unitário paralelo com o L, né, vai definir um plano perpendicular ao momento angular. Lembrando que o vetor L vai ter sempre a mesma direção e sentido, né, ele vai estar congelado no tempo. A consequência é que o vetor momento angular é fixo no tempo, né, vai implicar, claro, que tipo de trajetória a partícula pode ter se ela está sujeita a um campo de força central. Lembrando, L é dado pelo produto vetorial R vetor P, né? Isso significa que L é perpendicular tanto ao vetor posição quanto ao vetor momento, né? E L é um vetor fixo, eu estou com forças centrais. Tá? Isso vai implicar, claro, como o vetor L está fixo, isso vai implicar que o movimento da partícula vai se dar sobre um plano perpendicular a L, cujo vetor unitário associado a L eu estou chamando de N chapéu, né? Então, N chapéu é o vetor unitário na direção de L, né? Isso vai definir um plano e o movimento da partícula tem que se movimentar, vai estar confinada a este plano, né? Por quê? Porque o R tem que ser perpendicular a L e o V ou o P tem que também ser perpendicular a L. Então, aqui a primeira coisa que eu vejo, como consequência da conservação do momento angular, é que o movimento da partícula sujeito a um campo de força central se dá sobre um plano perpendicular ao vetor momento angular. Certo? Bom, além do movimento sendo um plano, a gente entende, né, que a intensidade da força tem dependência apenas radial, ou seja, depende apenas do módulo do vetor posição,
seja, tipicamente a equação de movimento, já está me intuindo aí, né? Além de ser 2D, não 3D, vai ser 2D, bidimensional, né? Movimento um plano. E eu tenho uma variável que aparece explicitamente na expressão da força, que é a variável radial, né? Tá claro, se eu tenho um movimento num plano e uma das variáveis importantes, né, que dá a dinâmica, né, é radial, o sistema de coordenadas conveniente para descrever uma partícula se movimentando sujeita a um campo de força central, tá claro que o sistema de coordenadas conveniente é o sistema de coordenadas plano polares, lembrando que o sistema de coordenadas plano polares é um sistema de coordenadas 2D, né? Ou de uma das coordenadas é justamente a distância radial. Né? Lembrando que no sistema polar as coordenadas são a distância radial e o ângulo polar θ. Né? Então aqui está claro, para descrever a partícula sujeita a um campo de força central, está claro que o sistema de coordenadas plano polar é o sistema de coordenadas mais conveniente para descrever o sistema. Então, eu vou usar já a partir daqui, né, e agora em diante, né, o sistema de coordenadas plano polar para descrever o movimento da partícula nesse plano perpendicular a L. Né? Então, aqui eu vou construir para vocês qual é que é a expressão do vetor momento angular em coordenadas planopolares e também a expressão da EMEC, né, da energia mecânica, no sistema de coordenadas planopolares também. Né? Começando então com a escrita do momento angular, o vetor momento angular, no sistema de coordenadas plano polar. Claro que eu vou partir da expressão geral, né, do momento angular, que é R vetor P, e onde eu vou escrever tanto R quanto P já em coordenadas plano polares. Né? Lembrando, em coordenadas plano polares, isso foi a nossa primeira aula, né, a aula base 1, né, a gente mostrou que no sistema de coordenadas plano polares, né, o vetor posição é representado então desta maneira no sistema de coordenadas plano polar, a distância radial multiplicado pelo versor unitário radial. A gente demonstrou qual é que é o vetor velocidade no sistema de coordenadas plano polares, daquela aula base 1, né? A gente demonstrou que a componente radial do vetor velocidade é r ponto, né? E a componente tangencial do vetor velocidade é r θ ponto, onde θ ponto é a velocidade angular, né? Com o r e o v, nós podemos construir, então, o momento angular em coordenadas plano polares, fazendo esse produto vetorial explicitamente, né? Ou seja, o produto vetorial R com mv, que é o momento linear, né? O R é chapéu, o m vezes v é a massa multiplicado por esse vetor aqui, em coordenadas plano polares, né? A gente vê que eu vou ter que fazer dois produtos vetoriais, né? Produto vetorial R com R, chapéu, né? E R chapéu com θ chapéu. Aqui eu acho que faltou ainda um Rzinho ponto. Né? Então, o primeiro produto vetorial é R, M, R ponto. Então, M, R ponto. Produto vetorial R com R, que é zero, né? Porque eu estou fazendo produto vetorial de dois vetores iguais, né? Dois vetores iguais, então o primeiro termo é nulo. E eu tenho um segundo produto vetorial a calcular, que é não nulo, né? Que nos dá massa, R ao quadrado θ ponto, multiplicado, então, por esse produto vetorial, né? Que é o R chapéu vetor θ chapéu. Ambos vetores R chapéu e θ chapéu são unitários, então esse produto vetorial vai nos dar também um vetor unitário, né? Tá claro que o vetor resultado desse produto vetorial radial com θ chapéu vai nos dar exatamente, né? Exatamente o vetor n chapéu. Então tá claro como é que a gente obtém a expressão, né? A expressão do vetor momento angular, né? Que é conservado, né? No sistema de coordenadas plano polares, né? Ele tem intensidade mr ao quadrado θ ponto. Então a intensidade está escrita em termos das coordenadas plano polares, né? Que é o r e o θ. Então a intensidade do momento angular é mr2 θ ponto. E a direção e o sentido do momento angular é dado pelo produto vetorial R chapéu θ chapéu, que eu designei como sendo n chapéu, que é o vetor normal ao plano de movimento, né, da partícula. Então, o módulo, né, do produto do momento angular é explicitamente dependente do R e do θ ponto, ou seja, do módulo do vetor posição ao quadrado e a velocidade angular da partícula, né? Da conservação de momento angular, lembrando que o módulo tem que ser fixo, né? O módulo de L é constante, né? Isso tem uma consequência, tá claro aqui, né? Esse produto
NR2 θ ponto tem que ser constante, significa que essas duas quantidades, né, o R e o θ ponto, não são independentes, né? Eles não são independentes entre si, o seu produto desta forma tem que dar sempre o mesmo valor, né? Isso significa que o vetor posição e o vetor velocidade angular não são independentes, né? Eles estão vinculados como consequência da conservação do momento angular, especificamente a conservação da intensidade do momento angular em coordenadas planopolares, né? Basicamente, eu consigo mostrar, como a massa é uma constante sempre, né, para a partícula, basicamente a conservação de momento angular implica que o produto R2 θ ponto, né, quadrado da distância radial multiplicado pela velocidade angular é uma constante no tempo, né, sempre fixa no tempo. Isso é uma consequência da conservação do momento angular, né? Eu vou aqui agora analisar outra consequência da conservação do momento angular, que é a chamada lei das áreas, tá? Então, se eu, por exemplo, se eu ficar controlando, né? Eu tenho o vetor posição R, também chamado de raio vetor R, né? É o vetor posição da partícula, né? E eu ficar controlando qual é que é a área coberta para a partícula durante o seu movimento angular, né? No sistema de coordenadas planopolares, né? Eu vou mostrar que a taxa de variação temporal dessa área coberta pelo vetor posição, como consequência da conservação do momento angular, é constante. Tá? Então, eu vou tentar calcular quanto é que é a taxa de variação temporal dessa área coberta pelo vetor posição. Tá? Estou mostrando aqui explicitamente, né, o vetor posição, aqui está a origem, certo? Eu tenho um deslocamento angular dθ, né, que corresponde aqui, se o dθ é suficientemente pequeno, isso corresponde ao movimento da partícula sob a sua trajetória, que corresponde a um comprimento de arco de círculo dl, né? Obviamente, essas duas quantidades estão conectadas, né? O elemento de arco de círculo dl está conectado com o ângulo dθ, né? Por definição de ângulo em radianos, né? O ângulo dθ é basicamente o comprimento de arco de círculo dividido pelo raio desse círculo, né? Lembrando que o deslocamento aqui é infinitesimal, né? O vetor dr é bem pequenininho, né? Então, basicamente, a gente está mantendo sempre basicamente o mesmo raio, né? Que tem tamanho módulo R, né? Certo? Essa é a relação entre dθ e dl. Se eu quiser calcular qual é que é a área, que eu estou chamando de ds, né? A coberta nessa deslocamento angular dθ, né? Que eu estou só fazendo uma representação mais esquemática, né? Qual é que é a área ds correspondente a um deslocamento angular dθ, né? Lembrando que aqui o comprimento de arco do círculo é pequenininho, né? Vale R dθ, né? Tá aqui dessa expressão, dl é R dθ, né? Bom, eu consigo mostrar claramente aqui desse triângulo, né? No limite, claro, o dθ está muito pequenininho, né? Onde o comprimento de arco do círculo é basicamente um segmento de reta, né? Eu consigo mostrar que a área ds, né? Basicamente é a área de um triângulo, né? Aproximadamente um meio dl vezes r, né? Onde eu estou basicamente multiplicando a base pela altura e dividindo por 2, né? Então, eu posso escrever aproximadamente a área coberta pelo vetor posição num deslocamento angular suficientemente pequeno dθ, né? Como sendo um meio dl vezes r, né? Ou seja, se eu substituir dl em termos de θ, né? Eu tenho que a área coberta, ds, é aproximadamente um meio r ao quadrado dθ. Se eu tomar, né, dividir ambos os lados por um intervalo de tempo dt suficientemente pequeno, né, que eu estou chamando de dt, né? Obviamente, formalmente, eu teria que começar com deltas, né? Deltas S e delta T finitos, e depois tomaríamos o limite desses intervalos pequenos, né? A gente vai recair nos casos dos elementos infinitesimais de ds e dt correspondentemente. Tá? Estou fazendo matemática com as mãos, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Né? Mas eu posso, então, escrever ds e dt, né? Se eu dividir ambos os lados por ΔT e tomar o limite de ΔT pequeno, né? Eu posso mostrar que ds e dt, que é a taxa de variação temporal da área coberta pelo vetor posição, né? Isso é basicamente um meio r ao quadrado, e a única dependência temporal vem do ângulo como função do tempo, né? Isso é dθ dt, que é o θ ponto, né? Então eu consigo mostrar explicitamente, né, que ds dt, a taxa de variação temporal da área coberta pelo vetor posição, neste caso aqui, né, é um meio r ao quadrado θ ponto.
olha, lembrando bem que eu não fiz nenhuma, agora até esse momento, eu não fiz nenhuma associação, qual é que é o tipo de força que está atuando sobre a partícula. Né? De qualquer maneira, em plano polares, a taxa de variação temporal da área coberta pelo vetor posição é proporcional ao produto R2 θ ponto. Mas, se eu estou considerando forças centrais, ou seja, se a partícula que está deslocando aqui está sujeita a forças centrais, né? A gente acabou de mostrar que o R2 θ ponto, por conservação de momento angular, né? É justamente o momento angular dividido pela massa, né? Então, no caso de partícula sujeita a forças centrais, né, a taxa de inversão temporal do vetor da área, né, coberta pelo vetor posição é basicamente um meio a razão do momento angular pela massa. Tá? Isso aqui claramente é uma constante, né, por conservação de momento angular. Então, se eu estou com uma partícula sujeito a um campo de força central, a taxa de inversão temporal do vetor área, a taxa de inversão temporal da área coberta pelo vetor posição é constante no tempo. Né? E essa constante vale exatamente o momento angular dividido por 2 vezes a massa da partícula. Né? Ou seja, se ds dt constante, significa que o raio vetor, ou vetor posição, né, varia áreas iguais em tempos iguais. Isso é chamado lei das áreas. Né? Então, a lei das áreas é uma consequência da conservação do momento angular. Né? Certo? Então, a lei das áreas vai valer para qualquer tipo de partícula, né, de movimento de partícula sujeito a campo de força central. Né? A lei das áreas é algo típico das partículas sujeito a campo de força central. Especificamente, né, se a gente está falando de gravitação, especificamente gravitação da interação Sol-planetas, né, gravitação universal, né, interação Sol-planetas, né, onde a força gravitacional é uma força tipo central, né, onde a gente tem a massa do Sol sendo maiúscula e a distância entre os planetas e o Sol R, né, a lei das áreas associada a essa força de tipo central da interação Sol-planeta vai redundar, né, na segunda lei de Kepler. Então, quando a gente for analisar as 3 leis de Kepler, né, a segunda lei é justamente uma consequência da lei das áreas aplicado, claro, à força gravitacional de interação Sol-planetas. Né? Mas a lei das áreas é algo típico ao movimento de partículas sujeita a campo de forças centrais. Eu até posso mostrar da maneira que a gente construiu aqui da SDT, né? A lei das áreas é válida, inclusive, a coisas mais gerais, né? Para tipos de leis, campos de força mais gerais que forças centrais, né? A lei das áreas vai valer desde que a força seja radial. Mesmo se a intensidade não depender explicitamente só de R, depender de R e θ, né? Ou de x e y, mas desde que ela seja radial, se ela for radial, a gente vai continuar tendo conservação do momento angular, né? Ó, vejamos aqui. Ó, na nossa demonstração aqui, né, a gente mostrou que o dLdt é nulo, né, que vai dar consequência da conservação do momento angular, porque a força basicamente é radial, né? Eu posso então ter a intensidade da força não sendo radial, mas desde que ela seja, a direção dela seja radial, eu vou continuar tendo dLdt nulo, ou seja, L conservado. Então, as forças centrais conservam L, mas todas as forças radiais também conservam momento angular, e todos esse tipo de força radial vai obedecer a lei das áreas como consequência da conservação do momento angular. Tá? Então, a gente vai ver mais adiante que a segunda lei de Kepler nada mais é que um caso particular da lei das áreas para a força de campos, para campos de forças centrais. Agora a gente vai escrever a energia mecânica do sistema no sistema de coordenadas planopolares e vamos mostrar novamente, né, mais uma vez, que ela é conservada. Né? Para a gente construir a expressão da energia mecânica no sistema de coordenadas planopolares, a gente vai ter que escrever a energia cinética em coordenadas planopolares. Né? A energia potencial já vai estar em termos de R, né? É radial. Né? Mas a energia cinética é um meio massa-velocidade ao quadrado, onde a velocidade ao quadrado é o produto escalar da velocidade, vetor velocidade com ele mesmo, né? Como a gente já escreveu o vetor velocidade em coordenadas planopolares, né? A energia cinética pode ser escrita em termos das coordenadas planopolares, né? Então, basicamente, isso é a energia cinética em planopolares é 1/2 vezes a massa multiplicada pelo quadrado das componentes radial e tangencial
do vetor velocidade. Ou seja, o primeiro termo vai ser, então, 1 meio massa r ponto ao quadrado mais 1 meio massa o quadrado de r vezes θ, né? R2 θ ponto ao quadrado. O segundo termo, que envolve o produto R2 θ ponto ao quadrado, lembrando que por conservação de momento angular, o θ ponto está relacionado com R, eles não são independentes, né? A gente sabe da conservação de momento angular que θ ponto é L sobre mr ao quadrado, e significa que θ ponto ao quadrado é L quadrado dividido por M2 R na quarta. Substituímos esta quantidade aqui no segundo termo da expressão da energia cinética, e a gente finalmente tem a expressão da energia cinética em coordenadas planopolares, né? O primeiro termo, basicamente, é a energia cinética na direção radial, né? Ou associada à direção radial, tem 1 meio mr ponto ao quadrado, onde r ponto é a velocidade radial, né? Ou seja, a componente do vetor velocidade na direção radial, ou seja, é a velocidade radial, né? E o segundo termo, que seria o termo associado ao termo tangencial, ou o termo angular, né? Por conservação do momento angular, a dependência em θ foi absorvida na forma de um parâmetro, que é o quadrado do momento angular. Ou seja, a gente conseguiu escrever a energia cinética apenas em termos das coordenadas radiais, e o momento angular funciona como um parâmetro. Lembrando que o momento angular, como ele é conservado, ele é fixado pelas condições iniciais, como a ENEC também é, né? Ou seja, dada a condição inicial, o L é um parâmetro que vai ser conservado no tempo, né? É uma constante fixa, né? Então, aqui está a minha expressão para a energia cinética em coordenadas planopolares. No caso, a gente teria que adicionar a energia potencial associada à força central, né? Lembrando, força é o negativo do gradiente na energia potencial. No caso de forças centrais, onde as forças são apenas radiais, né? A força central, F de R, é o negativo da derivada ordinária na direção radial do U de R. Lembrando que a força não tem componente angular, então está claro que a relação entre a força e a energia potencial é esta. Ou seja, a energia potencial, no caso de forças centrais, tem apenas dependência radial, né? Senão, ela teria uma componente angular aqui, que não é o caso de forças centrais, né? Então, já sabe que a energia potencial depende apenas da distância radial, e a gente pode escrever, então, a expressão da ENEC, né, que é a soma da cinética mais da potencial, no sistema de coordenadas planopolares, né? A energia cinética são esses dois termos, né, e a energia potencial, tá? Eu vou mostrar mais uma vez, a gente já sabe como as forças centrais são conservativas, a gente já sabe que a ENEC é conservada, né? Mas eu vou mostrar mais uma vez que a ENEC é conservada usando a expressão em coordenadas planopolares para a energia mecânica, né? Então, eu vou calcular quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, né? A gente vai ter que calcular a taxa de variação temporal desses três termos, né? Lembrando que R é um R de T, né? Então, quando eu for calcular a derivada temporal dessas três quantidades, eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Eu vou ter que calcular a derivada temporal de R ponto, de R e de U de R, né? Ou seja, a derivada temporal do primeiro termo é a derivada temporal de R ponto ao quadrado, né? Isso é 2R ponto R2 pontos, né? A derivada temporal do segundo termo é a derivada temporal de 1 sobre r ao quadrado, isso é menos 2 sobre r ao cubo, r ponto. E, finalmente, a derivada temporal de U de R é du dr, r ponto, usando a regra da cadeia. Lembrando que du dr é o negativo da intensidade da força radial, né? Du dr é o negativo da intensidade da força. Temos, nos três termos, a gente tem a velocidade em comum, né? A gente pode fatorar aqui a velocidade, e dentro do colchete fica o resultado depois da fatoração, três termos, né? Se eu aplicar agora, fica aqui em a ver quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. Se eu agora aplicar a segunda lei, né, no sistema de coordenadas planopolares, só para a parte radial, né, do movimento, né, ou seja, massa vezes aceleração igual a força, mas se eu aplicar a segunda lei projetada na direção radial, né? Isso é massa vezes aceleração componente radial, que a gente demonstrou qual é a expressão da componente radial da aceleração em planopolares, lá na aula 1, né? Isso é R2 pontos menos R θ ponto ao quadrado. Isso é igual à componente radial da força, né? Que no caso centrais só tem componente radial, né? F de R. A gente consegue mostrar aqui, multiplicando a massa, né, pelos dois termos, lembrando que o θ ponto ao quadrado pode ser escrito em termos do momento angular, né? A gente acabou de mostrar agora há pouco, né?
cada ponto ao quadrado é L2, M2 sobre R na quarta, né? Substituímos isso, a gente vai mostrar aqui, como consequência da segunda lei componente radial, né? Projetada na direção radial, a gente mostra que MR dois pontos menos L ao quadrado MR ao cubo é exatamente a força F de R, a densidade da força F de R. Vejam bem que o que a gente obteve aqui da segunda lei é justamente os dois primeiros termos aqui no termo em colchete. Isso significa que o termo em colchete é nulo, significando que a taxa de variação da temporal da energia mecânica é zero e que a energia mecânica é conservada. A gente já sabia isso, mas eu estou só mostrando aqui, mais uma vez, de outra maneira, né? Usando a expressão da EMEC em coordenadas planopolares, né? A gente pode ainda escrever de maneira compacta o segundo e o último termo da energia mecânica, né? Em termos de uma função energia potencial efetiva, né? Porque o primeiro termo basicamente é proporcional ao quadrado da velocidade radial e depois a gente tem duas funções que dependem apenas de R, né? Então eu vou definir, né? Vou definir a função energia potencial efetiva, que é uma função apenas de R, como sendo a soma, né? Do termo quadrático no momento angular, que também depende de R, mais a energia potencial associada ao campo de força central, né? Ou seja, a expressão compacta da energia mecânica, né? Tem dois termos, né? Basicamente a energia cinética radial, mais na direção radial, mais a função energia potencial efetiva, né? A análise do movimento de uma partícula sujeita a um campo de força central nesse plano perpendicular a L pode ser feita, né, basicamente analisando qual é que é o gráfico da função energia potencial efetiva em termos de R. Certo? O que eu posso obter da conservação da EMEC, né? Da conservação da energia mecânica, eu vejo claramente o quadrado da velocidade radial, né, que é o R dois pontos, né, ele é proporcional à diferença entre a EMEC, que é uma constante de movimento, e a função energia potencial efetiva como função de R. Né? Então, a partir dessa equação aqui, que advém da conservação da energia mecânica, eu posso fazer toda a análise qualitativa e até quantitativa, né, do movimento da partícula nesse campo de força central, que é caracterizado pela a função energia potencial efetiva, né, o F de R, tá? A primeira coisa que eu vou ver aqui muito rapidamente, muito claramente, né, bem geral, né, é que como R ponto quadrado é positivo definido, né, significa que as regiões permitidas em mecânica clássica para uma partícula sujeita à força central, né, são aquelas onde a diferença entre a EMEC e a função energia potencial efetiva, né, sejam maiores ou iguais a zero. Tá? Então a gente consegue entender quais são as regiões permitidas e proibidas na direção radial, claro, né? Na direção radial a gente consegue entender quais que são as condições. As regiões permitidas, né, clássicas, são aquelas onde a diferença da E com a energia potencial efetiva é maior ou igual a zero. Né? Se fosse menor que zero, a gente teria uma velocidade radial ao quadrado negativa, né? Que não faz sentido aqui. A outra coisa que a gente consegue entender é que esta equação aqui da igualdade entre a EMEC e a função energia potencial efetiva, né, vão nos dar os pontos de retorno radiais, né? Vejam bem, quando a EMEC é igual à energia potencial efetiva, né? Ou seja, quando a energia mecânica corta o gráfico da energia potencial efetiva em termos de R, né, isso vai nos dar R ponto quadrado zero, significando que a gente vai ter R ponto zero, que são os pontos de retorno radiais. São as distâncias radiais onde a velocidade radial da partícula é instantaneamente nula. Isso a gente chama de pontos de retorno, né? Na direção radial. Claro que eu ainda tenho independência da parte angular, mas na distância radial eu consigo identificar quais são os pontos de retorno a partir da igualdade da EMEC com o gráfico da função energia potencial efetiva. Então, da conservação da energia mecânica, eu consigo obter uma série de propriedades qualitativas e quantitativas do movimento da partícula sujeito a um campo de força central. Né? Com isso, encerra a aula de hoje. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar a essas quantidades, o momento angular, energia mecânica, né, escrita em termos da energia potencial efetiva, e aplicar isto, né, aplicar a análise do movimento para alguns exemplos de forças centrais. Por exemplo, na aula que vem, a gente vai fazer em detalhes como é que é o movimento de uma partícula sujeito a uma força elástica, né, no plano, não unidimensional, mas no plano, né,
que tipo de movimento, a gente vai analisar quem são os pontos de retorno, quem são os mínimos da função energia potencial efetiva, fazer toda a análise gráfica, né, usando conservação da energia mecânica. Vamos tentar construir uma equação que nos dê a trajetória, então a gente vai também analisar a construção das equações de trajetória, né, para as partículas sujeito a um campo de força central. A gente vai entender que a obtenção da trajetória diretamente da conservação da EMEC envolve solução de duas equações integrais, né? A gente vai ter que fazer duas integrações independentes para obter R e θ em função do tempo, né? Isso vai nos motivar a obter uma equação diferencial para as trajetórias, que é a equação de Binet. Isso na próxima aula, na próxima sexta-feira, a gente vê a equação de Binet, né? Mas na aula que vem, basicamente, a gente vai fazer, então, exemplos, né, para alguns tipos de forças centrais, por exemplo, força elástica, e depois vamos tentar construir as equações de trajetória, né, e as equações de movimento, né, R de t e θ de t, em coordenadas planopolares, a partir da conservação da EMEC. E mostrar que é complicado, né, obter uma equação de trajetória por combinação das equações horárias de movimento, R de t, θ de t. Isso vai motivar a construção de uma equação diferencial específica para as trajetórias, que é a equação de Binet, né? Então, ao invés de resolver duas equações integrais e combiná-las, a gente pode construir uma equação diferencial que dá diretamente a equação da trajetória em coordenadas planopolares. Certo, pessoal? Essa é a aula de hoje por aqui. Fico à disposição de vocês